Fala galera do Podcart, o podcast oficial do kartismo nacional, um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Paralego, Mega Kart e Pizza Crack. O nosso convidado de hoje aqui, ó, nós fazemos artes com as mãos, ele também faz, mas é assim, ó. É isso mesmo. Bruno Dale. No Brasil é Dale, lá é Dale. Bruno Dale, na Arte Mix, o Brunão. Seja bem-vindo, Prazer estar aqui com você hoje. Mais uma vez, né, nas pistas aí sempre. Sim, agora tendo armada aí, tudo nessa semana aqui de competição, né? Bruno, conta pra galera de casa aí, como é que você começou? Como é que você descobriu o automobilismo, assim, antes da pintura? A história é tão longa que eu não consigo nem lembrar, né? Lembrar de todas, mas vamos lá. Muito pequeno, acho que eu tinha 6 ou 7 anos, quando meu pai colocou eu e meus irmãos para andar de moto. Isso onde? A gente sempre morou em São Paulo, né? Embora eles sejam... Meu pai era suíço, que Deus o tenha, e minha mãe é austríaca. Uhum. Então, em casa, a gente sempre gostou de motor, máquina, gasolina, essas coisas. E meu pai, como sempre adorou moto, quando a gente tinha 6 ou 7 anos, que hoje é até tarde, né? Hoje em dia, com 4 anos, já estão acelerando. Eu lembro que ele ensinou a gente a andar de moto e ele ensinou a acelerar, mas esqueceu de falar onde era o freio. É o básico, né? Todo mundo manda acelerar, a primeira curva foi todo mundo reto. Ninguém manda frear. Então, muito cedo, a gente estava já em 1000 milhas, né? Interlagos, assistindo corrida, depois corrida de moto, depois motocross. Vocês moravam na Zona Sul ali, não? Não, a gente morava perto, no final da Avenida Morumbi, perto da onde hoje tem uma faculdade FIAM, no Jardim Guedala. Era uma rua de terra, na verdade. Então a nossa casa era uma das primeiras da rua e eu morei até os 25 anos nessa casa. Ah, que legal. E foi na garagem dessa casa que começou a Arte Mix. Nossa. Eu lembro que eu tinha 12 ou 13 anos, quando meu pai me ensinou a pintar. A gente pintou uma mobilete que estava toda feia, desmontada numa caixa. Ele falou, nós vamos montar ela para você. Com revólver de pintura ou com spray? Com pistola de pintura, daquelas bem antigas, né? Então eu percebi pela primeira vez que era possível pegar algo que estava tudo ralado, feio, riscado, e trocar de cor, e lixar, e pintar, e ficar lindo, né? Então isso me motivou muito. E eu lembro que eu tinha 12 para 13 anos, quando a gente estava assistindo Fórmula 1 na sala, e a televisão ainda era branco e preto, não era colorida ainda. Isso foi começo dos anos 80. E aí eu vi aqueles capacetes na TV, tava o Berger, o Lauda, esses caras. E eu não sei de onde eu tirei essa ideia, outro dia eu estava até pensando sobre isso. Eu virei para o meu pai e falei, eu vou pintar os capacetes desses caras. Por alguma razão eu tive esse sonho. Com 12 anos de idade. Sim. E aí ele, como ele era alemãozão daqueles bem turrão, ele falou, você tá maluco, né? De onde você tirou essa ideia? E mal sabia ele que poucos anos depois eu já estava, né, fazendo coisa de piloto. Meu irmão corria de motocross, então eu fiz o capacete dele. Aí depois tinha um vizinho, o Guilherme Lima, que até hoje é um super amigo. E como é que você aprendeu a filetar, aqueles detalhes e tal? Você começou a criar aquilo? Na verdade, tudo foi autodidata, né? Essa arte de aerografia, de pintura, nessa época não tinha curso, nada. E eu, na vontade de aprender, eu sempre fui atrás, estudando, testando, errando, estragando, lixando tudo, fazendo de novo. Até ir aprendendo a ter paciência, esperar secar. De acordo com minha mãe, eu sempre fui muito inquieto. Então, ao invés de ficar dormindo ou até descansando no fim de semana, eu ficava pintando, né? Lixando de novo. novo. Modelo, moto, tudo, mobilete, capacete. E eu lembro que na época o meu irmão e o Guilherme, eles que eram vizinhos do bairro, a gente andava de mini enduro, de cinquentinha. Ele começou daí a andar de 125, depois de 180, depois de 250. Esse negócio de motor não tem fim, vai aumentando a cilindrada cada vez mais. E eu me apaixonei pela pintura. Então, eu mesmo tendo estudado, me formado e trabalhado em multinacional, eu fiz muito tipo de trabalho diferente. Me formei, né, na área técnica primeiro, trabalhei bastante fora do Brasil, inclusive no começo.
Trabalhou em que país? Eu trabalhava aqui no Brasil, numa representação comercial, onde eles importavam máquina de medição, e eram robôs de medição. Uhum. Então, eu muito cedo, eu já estava acho que com 15 ou 16, como eu sempre fui muito curioso e interessado e esforçado, eu sempre consegui, de alguma maneira, ir além do que eu pensava. Mas chegou para fora? Sim, eu fiquei um tempo na Inglaterra, depois na Áustria, depois na Alemanha, porque essas pessoas queriam que eu montasse uns robôs de medição, que na época não tinha quase robô na indústria automotiva, principalmente. E eu lembro que na Volkswagen, eu tinha 18 anos, já estava lá. Eu já era terceirizado quando nem existia isso de terceirizar. Então eu sempre me diverti muito na área técnica, que me deu bastante base para pintar. Por exemplo, geometria, paralelismo, uma linha reta, uma linha curva. Tudo isso eu aprendi no desenho técnico. E depois eu me formei na escola técnica em mecânica de precisão. Acho que eu tinha 17 para 18. Mas eu nunca fiquei parado. Eu sempre nas férias estava trabalhando na Braunboveri, que é uma empresa suíça. Depois eu trabalhei nessa representação, acho que 2 ou 3 anos. Mas na verdade eu saí de tanto pintar. Chegou uma hora a criar tanto capacete por causa do motocross. Depois também eu pintei muita Harley Davidson no começo, por 7 anos. Quando o Paulo Luiz trouxe a Harley Davidson para o Brasil, durante 7 anos eu fui o pintor oficial exclusivo da Harley Davidson. E isso foi super importante, porque você fazer aquelas cores, aqueles filetes, as labaredas, e pintar aqueles emblemas que não tinham os adesivos, então eu tinha que retocar. Isso foi uma grande escola para mim. Até hoje a escola do retoque, até mesmo na Artimix, a gente usa como base, porque você aprende a fazer uma cor, acertar o tom, descobrir a continuidade de uma linha. Eu falo que a pintura é legal música, ela tem ritmo, ela tem tonalidade, ela tem uma proporção, uma harmonia. A arte tem todas essas faces. E eu acabei, por sorte, me apaixonando profundamente pela pintura e pela arte muito cedo. Então, de acordo com a minha mãe, eu era muito difícil de lidar, muito inquieto, e ninguém conseguia ficar muito acompanhando esse ritmo. Mas eu sempre me senti bem assim, então eu sempre decidi seguir meu coração. E de alguma maneira, muito cedo, eu vi os capacetes e falei, é isso que eu quero. E aí eu pintei meu próprio capacete, que todos os vizinhos... Que era da moto ainda. Na época, motocross e também na rua, né? A gente mesmo sem carta, a gente já usava para ir para a escola. Raiz, né? Raiz. O meu pai e minha mãe não queriam mais acordar cedo para levar a gente para a escola. Então, muito cedo, meu irmão mais velho ganhou uma 80. E a gente começou a pintar esses capacetes que a gente usa. Tenho alguns até hoje guardados em casa. Eu devo ter, acho que... Eu não sei, eu perdi a conta, mas até a última vez tinha uns 40 capacetes. Guardados. Sim, foi o que eu usei na moto. Eu andei de moto 40 anos e eu sempre gostei de pintar minhas coisas para ficar diferente. E a aerografia... Foi assim, eu tinha acho que 13 ou 14 anos e eu comecei, na época não tinha internet, então para você estudar, você tinha que buscar ou literatura impressa, e eu tinha amigos que já eram aficionados por arte, então eles tinham livros de grandes ilustradores, que é o Sorayama, que é uma referência até hoje, um japonês que desenha realismo, hiperrealismo, né? O aerógrafo, ele possibilita você trabalhar sombra e luz. Então, tudo que você vê nos capacetes hoje é aquela sensação de que uma faixa está por baixo da outra. O querido pode trazer um capacete para a gente aqui, para ele falar as fases das pinturas? Boa ideia, pode ser Pode aquele ser? ou o laranja, galera, os dois. Que daí fica mais... né? Boa ideia, o laranja e o... Fica mais embasado, né? Você Bárbaro, boa ideia, no capacete. Você está falando do aerógrafo. O aerógrafo é uma técnica que ela trabalha volumetria, né? Então, desde a época do desenho técnico, quando você desenha uma peça de uma máquina, por exemplo, você faz vista, a do lado, a de cima, a de frente, para você colocar as medidas, né? Uma peça técnica. Até no kart, um eixo, um cubo, tudo isso é desenho. Alguém desenha e depois que você produz. Sim. E antes de desenhar, você tem que imaginar como vai ser. Como que ela vai trabalhar, como que ela tem que funcionar, como tem que ser, e o capacete é a mesma coisa.
Eu muito cedo, eu comecei a desenvolver muito a minha imaginação. Eu creio que por leitura e por sonhar. Eu sempre levei muita bronca, ficar olhando pela janela na escola. Então eu ficava prestando atenção, tirava nota boa, mas eu vivia olhando pela janela, eu ficava olhando as nuvens, as árvores, a cor do céu. E eu sempre fui muito fascinado pela beleza. Foi você que me ensinou aquele negócio dos olhos claros, né? Que sempre a gente com olho claro, por causa do... Você até usou o nome técnico, monocromática dos olhos, alguma coisa assim. Que quando eu sempre olhar um carro com diferença de pintura, os olhos claros, eu vou identificar isso aí mais fácil. Sim, é Por isso verdade. que durante o dia a gente fica assim e de noite pra gente é de dia, né? Sim, eu acho que a gente tem uma percepção maior. Sim. Então, como entra menos luz, ela fica retida na íris, porque é clara. Então, eu tenho a impressão que eu percebo bastante as nuances de cores. E também acho que tanto trabalhar com isso, a gente acaba sem querer percebendo, né? Então, uma facilidade que eu sempre tive, eu comecei a desenhar tarde, na verdade. Eu lembro que eu tinha 6 ou 7 anos, quando o meu avô, que era arquiteto, eu ia passar um mês de férias com ele. E ele era alemão também e gostava muito de desenhar e construir casas. Então, desde muito jovem, eu ficava vendo ele na prancheta com aquela pena de nanquim que tinha antigamente. E eu via a precisão que ele desenhava aquelas linhas. Bem leve, né? Ele era muito quieto, mas ele desenhava muito. Ele é um monstro para desenhar casa. Ele desenhou mais de 200 casas. E depois eu ia com ele na obra ver essas casas ficando prontas. Então eu tive a sorte de ter exemplos de como você pode imaginar algo, ouvir alguém falando como sonhou, transformar isso em formas e desenhar, e depois ir lá e construir mesmo, materializar esse sonho. Então eu, de alguma maneira, absorvi que você pode fazer tudo que você sonhar. É só você sonhar, depois desenhar e vai lá e fazer, no meu caso com as mãos. Eu sempre gostei muito do capacete, porque ele é relativamente pequeno, embora ele é aberto, se você planificar uma pintura, dá mais de 1 metro quadrado. Ah, verdade. Né? Se você colocar ele plano numa mesa, uma pintura, é uma área grande. Mas, por ser uma peça que dá para você manusear, pegar no colo, então eu sempre tive esse muito capricho. E no desenho técnico e também na arquitetura, que era um exemplo, meu tio, meu padrinho, meu avô, eles sempre me mostravam como você tem que ser preciso. Você desenha e confere a medida e depois vai lá e constrói, para as coisas encaixarem e ficar do jeito que se sonhou. Nessa época não tinha software, 3D, nada, então a gente tinha muito que exercitar a imaginação. Eu sempre fiz isso muito com leitura, com meditação, com tentar imaginar algo diferente e pronto. E nessa época, quando você filetava, você media então a distância de cada... Na verdade, por muito tempo a gente usou espelho, né? Então eu fazia um lado do capacete a olho, e aí eu virava ele, até hoje tem uns espelhos lá na Artimix na parede, você viu lá. Porque essa é uma herança da época que a gente fazia um lado e virava. Aí olhando pelo espelho eu copiava o outro lado. No começo não tinha dispositivo, não tinha tudo isso que eu criei lá, suportes, né, traçadores. Então filetava-se muito a olho. Era completamente raiz, né? Sim. Old school que a gente fala. Até hoje, às vezes, eu pego uns capacetes para fazer assim. Manufaturado mesmo, né? Sem layout, eu vou fazer da minha cabeça. Então eu fico imaginando, quando eu vejo ele pronto, às vezes demora dias ou semanas ou até meses. Quando de repente eu vejo ele pronto na imaginação, aí sim eu vou lá e faço. Porque eu sei como ele é pronto. Sim. Porque o capacete, pelo formato dele ser esférico, você tem que dar a volta e o grafismo ser uma coisa só. Não adianta o capacete ser de um lado bonito e redondo do outro lado quadrado. Sim. E o tema tem que ser todo envolvente, né? Tem que ser harmônico, é igual a música mesmo. É isso mesmo. Então isso foi super importante, né? Enfim. Nós temos uma das obras de arte. Um capacete bonito. Esse daqui então, tem uma história interessante. Conta aí. Eu estava uma vez, um sonho antigo, eu estava no Japão, fui meditar num templo lá em Kyoto, fiquei uma semana realizando um sonho, e eu ganhei um imã de geladeira com esse Kanagawa, que é uma grande onda, uma tsunami, que teve no Japão no ano de 1400 e alguma coisa.
E aí o cara desenhou essa onda, é um quadro lindo, super conhecido lá na cultura deles. E eu visualizei essa onda pelo formato dela, como eu sempre gostei de água, de remo, de mergulho, de surf, eu sempre fui muito... Você vive ali na represa, né? Ligado na água, eu adoro ficar na água. Então, quando eu não estou na pista com gasolina, é a água onde eu me divirto, onde eu me... né, minha válvula de escape. Então essa onda, eu visualizei ela abraçando a viseira. E foi o que eu fiz. Eu peguei um GP7, eu estava já há um tempo sem fazer um para mim, e eu fiz essa onda. Ela tem bastante pincel, bastante detalhe que depois eu fui elaborando, mas basicamente a minha pintura sempre teve essa faixa, que ela sobe aqui da testa e dá a volta, valorizando o formato do capacete, e ao mesmo tempo é uma geometria que contorna todo. Então a cor é a mesma na volta toda, né? Se você olha ele, toda a volta dele é a mesma pintura, né? Então por isso que ele tem esse azul, que é representando a água, ele tem esse azul turquesa, depois o azul petróleo, depois esse azul que é o céu, e a água, que para mim é alguma coisa fascinante por causa do movimento, né? A água para mim ela tem um significado que eu falo que ser humano é isso, né? Você flui como água. Você vive as emoções e se expressa, é bem parecido com o movimento da água, né? E a pilotagem também tem essa coisa do movimento. Eu falei aqui num episódio que eu vi esses dias o Hamilton falando que somos todos artistas, né? E o carro, cada centímetro do carro ali que você, milímetro e centímetro que você sente do carro, e na pilotagem, é uma arte, né? Sim. O músico no instrumento, exato, né? Na bateria ou em qualquer instrumento, e você aqui, então assim, ele até diz que nós não somos espíritos numa passagem material, nós somos matéria numa passagem é isso mesmo, espírita, ele falou, né? Essa coisa foi bem interessante. Basicamente aqui, nós começamos com um fundo branco, explica assim grosso então, para nós que não entendemos nada. Para mim, às vezes eu até esqueço, porque a técnica ela acabou sendo dominada com a prática, né? Tá. Mas basicamente ele vem branco, certo? O capacete eu falo que é uma tela em branco, como fosse uma folha em branco para você começar. Antes de começar, sempre a gente imagina, entende o que está dentro da cabeça do piloto. Isso também é uma técnica, mas muita hora de voo para conseguir, porque a gente está falando sobre algo abstrato, não está nada pronto ainda, é uma ideia, né? E você tem que filtrar essa ideia dele para captar mais ou menos qual é o sentimento disso, porque tem um sentimento atrás disso, né? Muitas pessoas não conseguem desenhar, ou não sabem desenhar. E eles falam, olha, eu não sei desenhar, então me ajuda. Então eu tenho uma facilidade de me aproximar e entender, né? A pessoa vai trazendo a ideia e eu vou visualizando pronto. É algo abstrato, mas é dentro da imaginação, eu vou imaginando. Às vezes até o jeito que a pessoa está vestida dá para saber. Eu falo que são pistas, que cores que você gosta, né? Que cores você não gosta, né? Eu falo muito para o piloto que cor tem, tenta esquecer um pouco o capacete, difícil estar mexendo no capacete, mas que cor predomina no teu guarda-roupa, por exemplo, né? Quando você está no teu momento de lazer, que cor você gosta de usar para se sentir bem? Isso é totalmente pessoal. Tem pessoas que preferem cores quentes, vermelho, laranja, ou cores berrantes, o amarelo, né? Ou uma cor forte. E outras pessoas que só usam cores neutras, cinza, branco, preto, só né? uso cinza, branco e preto. Então isso é legal também. Eu, durante a época que eu via muito rock and roll, heavy metal, eu só tinha roupa preta quase. Mas o meu mundo sempre foi de todas as cores, né? Eu, com o tempo, eu fui me apaixonando por todas as cores. No começo eu não gostava de vermelho, não gostava de verde. Algumas cores são ingratas de trabalhar. O verde, por exemplo, mancha muito. Então eu fui de tanto... Na hora da pintura, você diz? Sim, muitas cores. É assim, a gente começa com uma tela em branco. O capacete vem todo branco. Depois que está visualizado, ou materializado, ou desenhado a ideia, aí começa a fazer mesmo, pôr a mão, mas não antes de estar pronto dentro da imaginação. Uma vez que a ideia está pronta,
E uma vez que eu falo rapport, é porque a empatia de tanto você estar próximo, você, por exemplo, tantos anos te conhece que a gente sabe já o que você gosta e o que você não gosta. Durante a execução da pintura, abre-se um universo de possibilidades. Ah, ali você dá umas pinceladas para cá ou para lá, né? Não só eu, mas todos os artistas lá da Artimix, isso acho que é coisa de artista. Quando a gente está fazendo a arte, começa a vir novas ideias. Uns insights. Embora já tenha uma ideia pré-definida, existe eu falo que é o adicional, né? Que é o incremental. Poxa, aqui acho que vai ficar legal colocar um degradê, né? Por exemplo. Muitas vezes o piloto fala, eu quero uma faixa verde. Não vou fazer inteiro verde, vou fazer um verde flúor. O fluorescente, que é esse marca-texto, ele requer a base branca. Para que ele seja aceso, ele tem que ser transparente em cima de branco. Porque a luz ela vai entrar, bater lá no fundo e voltar. Por isso que ela fica tão acesa no sol. As cores que mais desbotam são assim. Ela é transparente ou semi-transparente, leitosa. Então é como uma caneta marca-texto. Ela é tão acesa porque tem um fundo branco. Se você faz em cima de um fundo escuro, ela não fica daquela cor. Então a luz ela entra, bate lá no fundo e volta. Então quando a gente vai fazer uma cor, é muito difícil fazer uma cor chapada de uma cor só. Antigamente os capacetes tinham essa característica. Sim. Um fundo escuro e uma faixa vermelha. Ou um fundo branco e uma faixa verde, o Villeneuve, um rosa com um amarelo, né? Ou então o Berger com a bandeira da Áustria, né? O Damon Hill com as pás do remo, o azul escuro que representa a água e aqueles gominhos brancos são pás de remo. São pás de remo aquilo? Sim, porque eles são do clube de remo. Desde sempre, o pai, o filho, o avô, é uma filosofia de vida dele que está representada no capacete. Então a arte ela tem essas nuances, né? Quando a gente começa a fazer, com o advento das técnicas e tintas novas principalmente, de 20 anos para cá o material mudou muito. Melhorou muito. Melhorou muito a secagem, a cobertura, né? Por exemplo, quantas demãos eu tenho que aplicar aqui para esse azul ficar dessa cor? E a cada demão que você aplica vai escurecendo. Sim. Então o verde mancha muito por causa disso. Uma pequena demão fica muito claro. Aí se você puxa um pouquinho demais o dedo, ele já está escuro demais. Então tem a diluição, a pressão. Enfim, essas tintas que a gente utiliza, elas usam praticamente a mesma técnica da pintura automotiva. Então a gente acabou sendo obrigado a entender como que se pinta um carro, uma moto na fábrica. Sim. Eu, depois que eu já estava, acho que uns 15 ou 20 anos pintando, aí as grandes fábricas de tinta começaram a oferecer cursos, aí sim eu fui aprender melhor como fazer. Sim. Que lixa você usa para preparar isso, né? Como que vai, o que tem que passar antes de pintar? Quantas passadas de azul, de vermelho, de laranja para chegar no tom desejado? Isso foi na prática, tentando. As fitas adesivas que a gente usa para fazer, porque você empapela um lado, pinta o outro, aí espera secar. Muitas vezes são 18 camadas no único capacete. Caramba. Tem capacete que vai mais de 80 etapas. Cada vez você aplica, você tem que esperar secar. Isso demora tanto, né? Para depois mexer de novo. E a gente fica ansioso querendo o capacete pronto. Nós né? Também, quando a gente está pintando, a gente quer ver pronto logo. Então, por isso que a gente está sempre mexendo em dezenas de capacetes simultaneamente. Enquanto está secando a primeira demão nesse, eu tenho que estar preparando, estamos já mexendo no próximo, então a gente trabalha muito com planejamento. Eu falo que, embora a minha alma seja de artista, o pé continua no chão. Eu acho que é por isso que a Artimix deu certo, porque eu sou bastante criativo, mas também muito realista. Não adianta viver no mundo de sonho e não realizar o sonho, né? Então a gente sempre sonha assim, mas para de sonhar, põe a mão e faz. Enquanto está secando, vai mexendo no outro. Então a gente está sempre imaginando o próximo passo e a próxima etapa, né? E qual o próximo capacete? Muitas vezes eu estou pintando esse, mas já estou no intervalo de secagem imaginando o próximo. Quem olha de fora fala, pô, esse cara está aí fazendo o quê? Ele está sentado olhando o capacete? Não, ele está já imaginando como vai fazer, né? Lá na nossa equipe, muitas vezes, a gente fica algumas horas sentado olhando o layout, observando o layout.
o piloto chega de fora, por que você não começa a pintar? É porque eu preciso primeiro estar claro na minha cabeça. Sim, exatamente como vai ficar. Por onde eu vou começar e por onde eu vou terminar. Normalmente a gente começa pelo mais claro, porque a cor mais escura cobre a mais clara. Então, basicamente nesse aqui, né? Vamos dar um exemplo. Ele estava branco, Ele né? estava todo branco. Sim. Qual foi a primeira mão de tinta nele? De que cor aqui? Qual a cor que deu a... A primeira cor foi o verde claro. Tá. A primeira então, as cor duas foi faixas, essa faixa. foi essas sim. faixas. Exato. Tá. Depois que a gente fez essa faixa... Ela secou, você cobriu depois ela. de seca, que foi no dia seguinte, foram 4 demãos de verde. Depois o degradê de verde mais escuro. Depois colocar a fita adesiva na mão. Tá. Observando esses critérios de linearidade, paralelismo, perpendicularidade, são conceitos de geometria, simetria, tudo isso é super importante. Os dois lados têm que estar bem exatamente iguais, muito parecido. Sim. Ou quase exatamente igual, né? Porque como é feito à mão, tem uma sempre tem uma diferença, né? É um trabalho que até hoje muitas pessoas olham, nossa, não é uma máquina que faz? Não, é feito à mão. Por isso demora 5 semanas, 6 semanas, numa única, né, obra de arte. Sim. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo quais cores que vão primeiro e quais vão depois. Porque se você começa pela cor errada, demora 3 vezes mais. Tem que começar pela cor certa, porque o mais escuro vai cobrindo e dando acabamento no contorno do mais claro. Enfim, e esses materiais a gente foi pegando intimidade, né, com eles. Também os capacetes foram mudando de formato. E a gente foi aprendendo cada vez mais a estar mais próximo de cada superfície. Poxa, onde que termina a viseira? Essa logo da testa, com que altura que ela fica legal? É muito baixo, é muito em cima? As linhas, no começo a gente sempre fazia subindo a linha da viseira. Eu lembro, Lembra? Todas as pinturas tinham esse negócio. Eram meio parecidas, Sentido, né? Isso também é um conceito. Tá. Você acompanha... como é um objeto que já tem uma forma, um conceito do design, respeitar a linha de caráter do objeto. Então você valoriza o formato que ele já possui através de uma linha que vai em cima da forma dele, né? Esse mesmo tem uma linha que cruza, poderia ser mais redonda essa linha, mas ela cruza no meio, ela divide praticamente. Sim, de um lado do outro, né? Tem alguns capacetes que a gente começou a didividir a testa. Lembra aquele que tem um lado? Um lado era uma pintura, do lado era outro. Um dos primeiros foi do Bertuccelli, que ele usava essa coisa do... Na verdade, essa ideia era muito usada em capacetes mais antigos, de fazer algum objeto, ou melhor, uma forma que você reconheça de longe que é aquele piloto. Porque são formas e cores. Como que eu vou trabalhar com isso? É muito abstrato. Até quando entram novas pessoas na equipe, a gente percebe até dificuldade de expressar isso. Como está muitas décadas fazendo, a gente já nem percebe mais. Faz isso automático por intuição. E vai sentindo a proporção, né? Então... E aí depois que você fez a base, fez o verde, você cobriu o verde, isso aqui tudo você fez no pincel, na mão, né? Sim. Eu acho que até você viu uma época que eu estava pintando lá. Foi. Tava bem nessa parte aqui. Cada semana eu estava fazendo uma parte, né? Então, depois que eu descobri o tamanho que ia ser a onda, essa onda eu peguei um lápis e eu fiz um pequeno esboço. Isso que eu ia falar, aqui você fez igual tatuagem, né? Freehand, né? Eu peguei um lápis. Meio freehand. Exatamente. Aí foi depois você foi a mão livre, exato. Eu fui colocando primeiro um lado, depois eu espelhei, eu usei um papel vegetal para me ajudar com alguns pontos. Para ficar exatamente alguns parecido. Pontos. Na verdade, a gente usa mais referência. Por exemplo, essas entradas de ar, né? A posição da entrada de ar, a posição da viseira, o parafuso da viseira, esse parafuso do Hans, no caso desse capacete, a entradinha de ar dele ou a saída de ar, tudo isso para nós são referências para eu colocar a mesma medida. Então até hoje a gente usa régua, usa compasso para espelhar, né? Então muitas vezes a gente faz uma linha de simetria, uma linha que divide ele ao meio, e aí a partir do meio a gente vai espelhando as medidas para os dois lados. Usa compasso, como geometria mesmo. Faz algumas marcas. Para não ter que ficar medindo o tempo todo, o compasso é legal, porque você consegue daí
ou uma fita métrica. No começo a gente usava metro de alfaiate, aquele que é flexível. Sim, que eu uso. Hoje em dia tem a régua, que é flexível, né? Que é bem legal também para você transferir uma medida e ter simetria. Com o tempo, a gente foi percebendo quais que eram os gargalos, né? Quais as partes que demoram mais tempo. E nessas partes mais difíceis, o que eu poderia inventar para fazer mais perfeito e mais rápido e melhor. E foi assim que eu fui criando esses dispositivos que a gente usa hoje, suporte, apoio, o ângulo, né? Por exemplo, o capacete, quando você vê ele na mesa, ele está horizontal. Entretanto, na hora de pilotar, ele fica assim, ó. Todo tempo, né? Assim, né? Então isso tudo a gente foi descobrindo de ver na pista. Porque uma coisa é você pintar ele na mão, na mesa, no colo. Mas espera aí, lá depois a 160 por hora. Nós estamos sempre assim, né? Assim, no fim da reta, como que ele ficou? E na cabeça, né, do piloto? Sim. Porque até o centro de gravidade dele é calculado em cima da posição, né? Então a gente foi descobrindo que tem coisa que você vê na mão que é bonito e na pista não, e outras vice-versa, e o contrário. E foi assim que a gente pegou aquelas pinturas que eram super clássicas, de linhas horizontais ou de geometrias muito simples, e fomos elaborando ela, colocando cada vez mais efeito, degradê, sombra. Eu lembro quando lançou o tribal de tatuagem, a gente estava 10 anos fazendo em capacete. Nossa. Porque a gente sempre foi pegando elementos de outros cantos da arte para colocar na pintura. Fala para mim, lembra, você me explicou o porquê do adesivo na viseira, como que começou? Porque o sol refletia, exatamente. Alguém colocou a primeira vez? Como é isso mesmo, a faixa de viseira, né? Tem gente que chama isso de sombra de viseira. Esse adesivo que vai em cima da viseira foi o seguinte, no fim da reta, em algumas pistas, em Interlagos é na curva do sol, que tem uma curva que você, antes de subir no fim da tarde, o sol pega na cara e ofuscava muito. E essa queixa dos pilotos, alguns começaram a colocar uma fita isolante, ou uma fita adesiva bem aqui. Um silver tape, bem grossão. Um silver tape, qualquer coisa para tirar aquele ofuscamento. Então acabou virando um padrão. No mundo inteiro as pessoas foram percebendo, né? Que quanto mais baixo o campo de visão, mais nítido fica a visão da pista, do traçado. Por isso que a viseira nossa é pequenininha, né? Justamente. E da moto é aberta. É maior, mais alto, mais largo. Na pista, no circuito, tanto faz kart ou carro, você está sempre olhando ali. É diferente do motocross ou de outros estilos, onde você está mais saltando e tudo. Então tudo isso a gente foi percebendo que cada capacete, dependendo onde vai utilizar, muda a pintura. No motocross, por exemplo, que eu fiz muito no passado, passa aquele elástico do óculos aqui, sabe? Sim, é. Então não adianta você colocar uma logo, um detalhe que vai tampar ali com o óculos. Hoje em dia o Hans faz isso, né? Tem detalhes da nuca que com o Hans descendo do carro você não vê. Aí eles começam a colocar mais aqui. Assim, exatamente. Foi assim que foi subindo o numeral. né? Verdade. Uma homenagem. A Fórmula 1 sempre está focando bem aqui. Isso, câmera. Câmera on board, foi mudando. Então a gente estava sempre observando como que é o resultado final do que foi feito na mão, praticamente no colo, quando não tinha os suportes que a gente desenvolveu. E em 2007, a FIA pediu para a gente não desmontar mais o isopor interno dos capacetes por segurança. E aí a gente novamente teve que dar mais um passo, desenvolver suportes que eu pudesse pintar tudo com o isopor lá dentro, desmontando o mínimo possível, né? Entendi. E depois as tintas também foram se tornando base água, porque o thinner, que é o solvente, ele não pode nem sonhar dele entrar aqui. O isopor está lá dentro. Se entrar solvente, eu sem perceber, eu destruo a capacidade de absorção de impacto do capacete. Caramba. Tudo isso a gente foi aprendendo na prática, como cuidar cada vez mais da proteção, das características originais. Hoje a FIA está até pedindo para a gente não desmontar mais nada de um capacete de rally, por exemplo, mundial. Já não pode mais tirar nem isopor, nem borracha. Então a gente foi aprendendo cada vez mais a empapelar com mais cuidado e mais precisão. E paralelo a isso, as fitas adesivas foram desenvolvendo. Então essas fitas que a gente utiliza hoje, elas são 1000 vezes melhores e mais fáceis e mais maleáveis
O adesivo antigamente era muito grosso, então ficava muito relevo entre as cores. Aí você pinta, aí fica aquele degrau. Sim. Por quê? Porque a divisão, a fita adesiva era alta, era grossa. Alta. Isso a gente foi aprendendo como eliminar esse degrau, essa emenda. Sim. Como deixar lisinho, né? Eu vejo muitas pessoas pegam o capacete que a gente pinta e ficam passando a mão. Ficam impressionados, né? Porque é gostoso, é tão lisinho que você fala, caramba, esse negócio... Então é uma experiência visual e tátil, né? Você toca e fala, nossa, como que ele fica tão brilhante, tão... Parece que tá molhado, né? Às vezes. A impressão que tem do verniz. Inclusive, eu fiquei de cara quando você me contou do verniz lá, que passava unha. Isso. E ele... Depois ele volta. Ele voltava. Teve uma época que a gente usou muito no Rally, principalmente no Fórmula. A NASA criou um verniz, depois que aquela Apollo queimou, a PPG, que é um fabricante grande de tinta, enfim, eles fizeram dentro da NASA um laboratório só para conseguir melhorar o revestimento. Foi quando lançou a cerâmica. Então esse material verniz cerâmico, ele é nanotecnologia, ele é autorregenerativo. Você risca ele e de um dia para o outro ele percebe que foi magoado e se recompõe, como fosse um rabo de lagartixa, ele nasce de novo. Então é uma coisa incrível. Esse tem até hoje em alguns carros, né? Esses que vão acima de 300, vem no capô dianteiro e no para-choque também dianteiro, para quando dá aquela pedradinha na estrada, não machucar, não ficar aquele picadinho, que fica feio, né? Quando você olha o capacete das pessoas na pista, nossa, de todo mundo, eu falo porque eu faço a indumentária agora, né? E eu acho que eu tenho essa mesma sensação. Você botar a sua arte ali, qual é a sensação que dá quando você olha aquilo ali? É uma coisa incrível, né? Para mim é uma emoção sem fim. Primeiro que a gente entendeu o sentimento do piloto em relação ao capacete. O que ele está precisando naquela hora, né? A Bia Figueiredo, quando foi para a Indy, o Christian Fittipaldi, quando saiu da Fórmula 1 e foi para a Indy. Teve vários pilotos, o Vitor Meira, enfim, o Jaime Câmara, né? O próprio Drogovic, esses caras tudo eram crianças, né? Sim. Então eles vinham primeiro com os pais, depois com o tio, depois com a mãe, de repente eles começaram a vir sozinhos, porque não eram mais crianças. E aí vai mudando até. E aí eles foram dando o input deles, como que eles sonhavam. Então era muito legal, porque você vê que a próxima geração ela é bem diferente, a ideia, como que imagina, né? Que cor que eu gostaria para o meu capacete. Então nós sempre respeitamos muito o sentimento e o sonho de cada um. E na hora de fazer, a gente sempre parece que relembra tudo que conversou e sente. Poxa, acho que ela vai gostar se eu fizer aqui um detalhe. Eu lembro a Bia estava na Indy e o capacete dela não tinha o filetinho vermelho. Ela era branco, verde e azul. O primeiro desenho dela até foi um amigo que fez, o Gandolfo. Foi super legal. Ele já tinha umas faixas. E aí a gente deu uma aprimorada. Fala, poxa, vamos tentar dar uma mudada, porque o desenho já é legal, mas dá para valorizar mais essas linhas. Então a gente colocou uma inclinação nas linhas, né? Que ele era horizontal, a gente pôs ele assim. Então deu mais velocidade, que é aquela coisa subindo, né? Dá uma sensação de que está mais rápido. E aí o filetinho dela, que era branco, a gente colocou um vermelho. Eu falei para ela, Bia, vamos colocar uma cor quente, porque só tinha cores frias. Era um amarelo meio limão, não era um amarelo alaranjado, era um amarelo limão, não era nem amarelo ouro, era um amarelo bem escuro até. Quer dizer, amarelo é uma cor clara, mas tem vários tons. A gente sugeriu um amarelo mais quente, com gotas de laranja, uma nova tonalidade, e o filetinho que era branco, a gente fez um vermelho flúor. E realmente, coincidência ou não, ela deslanchou nessa fase da carreira, ela cresceu muito. Acendeu. E aí eu fico pensando, será que foi só uma coincidência? Talvez não, porque ela sempre quis uma cor quente. Mas os capacetes, os patrocinadores e tudo não deixavam, pô. E um belo dia a gente mudou e mudou. Acho que ela sempre quis isso. Mas como que a gente descobriu isso? Eu não sei, acho que foi por intuição. Ou até por interpretação. Porque a arte, hoje você olha lindo, maravilhoso. Daqui 10 anos você olha de novo e fala, nossa, tem tanta coisa que podia ser melhor. Essa percepção ela vai afinando e vai mudando. Quando a gente vê na pista, os capacetes que a gente já pintou há 10, 20, 30 anos atrás, obviamente os vencidos não usam, mas às vezes trazem para a gente fazer o novo.
E é incrível, né? Como que na época era o mais legal de todos e hoje a gente fala, nossa, como que esse negócio a gente achava bonito, que a percepção vai mudando. O próprio kart, né? Como que ele era e como que é hoje. Sim, tudo então muda, né? Tudo vai evoluindo e mudando. Vai cabendo mais. Na arte tem essa coisa de reinventar o tempo todo. A moda é assim, a arte é assim. Exatamente. Música principalmente, né? Abrir mão de tudo que você achava bonito, que agora não é mais bonito, agora eu vou fazer o novo. Então esse é um movimento que como artista ele é frustrante, porque é abrir mão de tudo que você acredita até então como bonito, mas ao mesmo tempo abre espaço para criar o novo, né? E é necessário. Então para nós é uma honra, assim, uma bênção fazer isso, né? Cara, se eu ficar aqui conversando com você, aqui, a gente fica até amanhã aqui com bastante histórias, mas obrigado pela aula aí, é um prazer, eu sou um fã seu, né? Você já obrigado, põe a sua arte tantos aí. Capacetes que a gente já fez e sempre mudando. Né? E o último aí, é o que eu falei pra você, né? Eu escuto de várias pessoas na pista assim, caramba, nunca tinha visto de perto um negócio tão bonito. Eu também, eu me sinto honrado. E ver na pista é maravilhoso pra gente, é uma emoção sem fim. Tudo que você pôs, todo carinho, quando vê disputando, dá uma alegria. Nossa, parece que a gente tá ali dentro pilotando, não dá pra explicar. Obrigado. Espalhando sua arte aí. Obrigado, por muitos e muitos anos aí, com muita saúde, tá bom? Obrigadão. Gratidão por ter vindo aí. Uma honra poder fazer parte de tudo isso. Tá joia. No automobilismo. Obrigado. Lembrando a galera de casa que o Podcast é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, do Paralego e da Mega e Pizza Crack. Se liguem nas nossas redes sociais, deixa o like, curte nosso canal, comenta, tá bom? Sugere aí perguntas, convidados, tá bom? E se liguem nas nossas redes sociais aí. Um abraço e fique com Deus.